Antes de ser escritor e psiquiatra, eu já era envolvido em projetos sociais. E o que de melhor eles proporcionam é justamente o contato com pessoas incríveis, muitas vezes em situações extremas e de grande desafio. Mas são essas pessoas as que mais me ensinam. E hoje eu gostaria de contar para vocês a história de alguma dessas pessoas e como que a vivência delas, seja aqui em São Paulo, na Amazônia ou no Iraque, tem a nos fazer refletir sobre a nossa vivência, sobre o contexto urbano. A primeira vez que eu fiz parte de um projeto social, eu tinha 15 anos. Eu trabalhava numa pequena ONG, na zona norte de São Paulo. A gente tinha alguns projetos, um deles era fazer doações de cesta básica, e a gente também visitava as famílias. Geralmente eram muito queixosas. Mas eu me lembro, em particular, de uma senhora, a Dona Bia. Ela tinha uns 50 anos, um tanto obesa. Ela tinha uma úlcera na perna e um dos sorrisos mais lindos que eu já vi. Ela morava em um barraco, cômodo único, e ela estava extremamente feliz porque ela tinha, naquele dia, comprado telhas de zinco e não mais choveria dentro de sua casa, onde ela vivia com mais 4 netos. No Jardim Damasceno, eram ruas de terra, esgoto a céu aberto, e ela me ensinou muito sobre felicidade e resiliência. Quando eu me formei em medicina, eu fui voluntário para trabalhar na Marinha. Era o projeto ASHOP, um projeto específico na Amazônia, que prestava assistência hospitalar às populações indígenas e ribeirinhas. Eu ficava em navios hospitais, eram missões de 20, 30 dias, navegando por todos os rios, e eu pude atender em muitas aldeias, muitos vilarejos ribeirinhos. Quando eu estava em Manaus, eu morava com mais 3 amigos em uma república, era uma convivência tranquila, e eu me lembro que a gente teve uma discussão que foi pela conta de luz. A gente não achava justo dividir o ar-condicionado, não tinha um meio, porque era muito caro, e tinha gente que ficava 25 dias viajando, ia pagar o mesmo tanto quem ficava todos os dias em Manaus. A gente queria uma equação matemática que pusesse uma solução nesse problema. Mas a solução veio de um vilarejo ribeirinho. Eu lembro que numa viagem, Rio Solimões acima, eu parei em uma ribeira de 7 casas. E notei que tinha um gerador a diesel. Então eu conversei com um dos ribeirinhos. Falei, como que vocês fazem aqui para dividir a conta do diesel? Já pensando lá na minha conta de luz. E ele me olhou com uma cara assim, de muito estranhamento e falou, olha, seu doutor, aqui nessa ribeira, todo dia de manhã, os homens saem para pescar. Quando a gente pesca muito, compra muito diesel, dá uma festa toda alumiada. Quando um dos homens pesca mais, ele compra mais diesel. Quando ninguém pesca nada, a gente fica no escuro, conversa assim mesmo. E esse ensinamento pôs fim à nossa discussão, porque eu percebi que os laços de amizade eles são mais fortes e anteriores a qualquer equação matemática. Numa outra viagem, tive um estranhamento ainda maior. Era a primeira vez que eu ia atender numa aldeia indígena. Era um grande sonho meu, saber sobre pagelança, sobre costumes indígenas. Desci todo entusiasmado do navio. E logo veio um índiozinho, dos seus 5, 7 anos, em minha direção, esboçando golpes de luta. Assim, no alto das minhas fantasias sobre cultura indígena, eu imaginei que ele fosse se apresentar dizendo Mimperi, ou sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Mas não, o índiozinho se aproximou e disse, sou Robocop. E ainda acrescentou, me dá R$2 para comprar uma Coca-Cola? É triste. Mas o que eu pude notar nessa aldeia indígena, em algumas outras comunidades ribeirinhas, foi a presença de uma antena satélite e TVs. E é impressionante que como esses elementos introduzem, ainda que simbolicamente, o contexto urbano na selva amazônica. E aquele banco de madeira e palha, ele não é mais aquele bom e confortável banco de madeira e palha, porque ele agora divide espaço com aquele confortável sofá que eles veem na TV, naquelas novelas. Assim como o índio Peri, que divide a lança com Robocop, Rambo e outros guerreiros.
Mas de tudo o que eu vivi na ajuda humanitária, o que é mais forte para mim, o que mais me marcou, foi o atendimento às garotas no Iraque. Em 2007, eu trabalhei com os Médicos Sem Fronteira e fiz uma missão em Erbil, capital do Kurdistão iraquiano. Eu tinha 2 projetos, que era montar um serviço de saúde mental em um hospital de guerra e em 2 campos de refugiado ao norte, perto da fronteira com a Turquia. Mas eu fui preparado para atender pessoas com transtorno de estresse pós-traumático, depressão, ansiedade. Nada me preparou para o que eu vi quando eu entrei no IMC Hospital, na ala feminina das pacientes queimadas. Eles atendiam, em média, 30, 40 garotas de 12 a 19 anos que colocavam fogo no corpo, como forma de suicídio. Na base dessas tentativas de suicídio, geralmente havia um quadro de depressão grave que nunca foi tratado. Mas é evidente que a forma como que as mulheres são tratadas naquela sociedade em especial contribuem para que esses quadros ocorram. Especialmente nas garotas, porque elas não podem escolher e nem viver o seu próprio amor. Eu ainda me lembro da fala de alguma dessas garotas que sobreviveram à autoimolação. Doctor, eu sou uma vergonha para a minha família, então eles me mantêm dentro de casa. Eu tenho meu corpo deformado, não posso sair, ir para a escola, ver meus amigos e minha família. Doctor, foi um acidente. Minha família disse que se descobrir que foi uma tentativa de suicídio, eles me levarão até o meio do deserto e me deixarão lá até que eu morra. Por favor, diga a eles que foi um acidente. Doctor, o nosso corpo é um presente de Alá. Eu o traí e perdi toda a minha beleza. Você sabe quantos espelhos eu tenho quebrado? Doctor, obrigado por me oferecer esse tratamento. Mas agora é um pouco tarde. Veja, eu me tornei uma criatura horrível. Por que ninguém me ofereceu esse tratamento antes? É difícil ouvir isso vindo de uma garota de 16 anos. Enquanto eu estive no Iraque, eu procurei desenvolver um projeto de prevenção ao suicídio, mas eu não tive sucesso nisso. Mas eu percebi que essa forma de suicídio, a autoimolação, aumentou no Kurdistão iraquiano, com o regime de Saddam Hussein, pois impôs novos costumes, cultura, a guerra contra os curdos se intensificou, e quem pagou o preço maior foram as mulheres, porque a sociedade ficou mais machista e mais opressora. Mas também devemos considerar o espaço urbano que se modifica numa guerra, porque as famílias deixam seus lares, vão para os campos de refugiados. Mas violência contra a mulher não é exclusividade daquela sociedade. Aqui também, é só pensarmos na Lei Maria da Penha, política de proteção às mulheres nos metrôs e trens. É importante que essas leis existam, elas são um avanço, mas é muito triste que elas ainda sejam necessárias. E tem algo que eu olho, né, desde que eu comecei a trabalhar com projeto social e vejo até hoje, é uma palavra que é conexão. Hoje nós dissemos muito facilmente, estou conectado, tenho 1.000, 2.000 amigos no Face, coisas do tipo. Mas eu me recordo que antigamente a palavra era mais cumplicidade. Quando a gente ficava, de repente acabava a luz, a gente ficava à luz de vela, trocando olhares, trocando histórias, trocando sonhos, e não conectados a nada, mas conectados aos amigos, à família, ao amor. Obrigado.